Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nossos mentores de hoje é Ricardo Rigg, fundador e CEO da M-Tower do grupo Minas Laser, maior fabricante da América Latina de torres de iluminação solar e a terceira maior empresa do mundo, se tornando a principal referência de mercado. E sua esposa, Luciana Fonseca, mãe e CEO da Troar Artigos de Couros Legítimos e Personalizados. Eles que se apoiam e enfrentam os desafios do empreendedorismo juntos. Uau! Muito feliz de estar recebendo um casal pela primeira vez aqui no Receita de Sucesso. Seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. De ouvinte de podcast agora para o mentor, né? Para mentor. E foi bom receber os feedbacks dele, né? Demais. Seja bem-vindo, gente. Um prazer enorme ter vocês aqui. O prazer é todo nosso. Grandes amigos aí do G4. Vamos começar então pelo começo, né? Contar um pouco da história de vocês aí. O Rigg também saiu aí do Absoluto Zero para uma empresa hoje que é a terceira maior do mundo, né? No ramo que a gente atua. No ramo que vocês atuam. Cara, eu quero... Conta um pouco essa história pra gente. Quero conhecer com mais profundidade isso daí. Jussiel, então, cara. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês aí pelo convite, né? É uma oportunidade muito bacana pra gente poder estar aqui e dividir um pouco. Eu costumo dizer que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, né? Então, é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizado, dividir um pouco do que a gente passou com vocês, tá? Você perguntou da nossa história. Pô, a gente tem 23 anos de história no mercado. Nós começamos lá atrás, eu e meu sócio, fazendo sistemas para mineração, trabalhando. A gente nasceu dentro da mineração, né? E ao longo desses 23 anos, a gente já tivemos muitos altos e baixos, inclusive, né? E a nossa empresa se desenvolveu com um DNA, uma característica muito importante, que é o que nos leva até hoje ao crescimento, que foi a coisa de escutar o cliente, sabe, Jussiel? É muito importante o momento que a gente percebe o seguinte, cara, qual que é a minha vontade de fazer alguma coisa, né, de criar produto e tal, e qual que é a necessidade do cliente? Quando a gente entendeu que a necessidade do cliente precisa falar mais alto do que a nossa vontade, o negócio começa a desenvolver e dar certo. Então, quando nós percebemos isso, nós tomamos isso como uma regra para a vida, para o negócio, para a nossa vida. Pô, escutar o cliente. Sempre escutar o cliente. É ele que vai dizer o que precisa ser feito, é ele que vai dizer o que ele quer fazer, o que é necessário para fazer. Então, quando a gente tem essa oportunidade de escutar e colocar em cima o que a gente aprendeu, o que a gente tem de vontade de fazer, de melhorar, aí junta a fome com a vontade de comer, sabe? E a coisa vai seguindo e, naturalmente, a coisa vai andando, né? Então, esse é o movimento que começou o nosso negócio lá atrás, há 23 anos atrás. E a gente vem crescendo com isso, sempre escutando o cliente e de olho no mercado, escutando as oportunidades, estando de olho nas oportunidades do mercado, respondendo essas oportunidades. Cara, que legal. Como que é empreender? Cada um tem sua empresa, né? Sim. Vocês empreendem em casal. E aí, Lu, qual que é o desafio? Como tá o desafio de empreender e ainda, poxa, vocês estão em empresas diferentes, né? Você tem a sua empresa, o Rick tem a empresa dele. Sim, a gente se apoia, né? Uhum. Ele me ajuda. Na verdade, essa jornada empreendedora, né? Além de marido, eu admiro muito o Ricardo. Ele realmente é um líder, assim, né? Repetindo, sendo redundante, é admirável, porque ele não escuta o cliente apenas, né? Os colaboradores, que também são clientes, ele nunca... Ninguém chegou para ele para fazer uma pergunta que ele respondesse de qualquer jeito, sabe? É até um pouco cansativo, porque qualquer assunto ele pega um papel para desenhar o que ele vai fazer e eu já sou acelerada, já estou lá na frente. Tá, Rigo, já entendi, o que você quer? Mas, assim, é admirável, sabe? A pessoa saber ter... Ele é muito humilde em tudo, né? Ele escuta e ele engaja as pessoas dessa forma, né? Pela transparência e pela forma como ele expõe as coisas. Então, quando a gente começou a namorar, eu já tinha a minha fábrica e ele virava para mim e falava assim, e eu sempre falando, reclamando e tal, me dá seus números. Que números?
Eu só tinha o que tinha no banco e o que eu tinha que comprar, né? E assim, sempre apertada. E eu comecei a achar... Ele falava assim, você tem que saber quando você vai vender o ano que vem. Eu falei assim, como assim? Não tem jeito de eu prever o que o cliente vai querer. Eu vendo uma coisa, né, que não é uma necessidade, mas é interessante para a vida. Como é que eu vou prever isso? E com o estudo, e com né, ele sempre foi muito estudioso, e eu comecei a estudar quando a gente começou a estudar direito, né, essa gestão, com ele, e a gente vê assim que é possível, é treinável, né? Você consegue, se você tiver apontamento, você consegue prever o seu negócio. Então começamos assim, né, nós dois, ele saindo de uma situação difícil, né, com vários desafios, e eu também. E a gente foi crescendo junto, né? Sempre um apoiando o outro. E é isso. Sobre o começo, né? Ah, que legal, que bacana. Aí, igual eu e a Karen também, se apoia bastante. A importância, né, de um parceiro que apoia, né? Principalmente vocês têm uma agenda super atarefada, super corrida e estão sempre se desenvolvendo. Inclusive, a gente participa do mesmo mastermind, mesmo clube ali de empresários, o G4 Club. E ambos entraram, né, no G4 Club, né? Para que, de repente, um se desenvolva. E somos o único casal. É o único casal que entrou, realmente. Caramba. Cara, que legal isso, né? Eu nem queria entrar, na verdade. É mesmo, Falei assim, cara, nada a ver, né? Com a realidade da minha empresa eu entrar. E, né, totalmente diferente. Eu cheguei lá, primeiro que eu tive que aprender português de novo, porque é muito termo diferente e tudo. Só que depois a gente vê que é o dialeto que usa mesmo. Mas, assim, depois a gente percebe, assim, por que não? Entendeu? Depois você vê a importância de ser o pior da mesa. Como que você aprende, né? Porque quando você já é uma pessoa que você já está sabendo tudo ali na mesa, né, no network que você tá, você tem que sair daquele lugar, senão você não cresce. Então, eu sempre ficava assim, né? É uma crença limitante, mas que a gente tem que procurar gente que está indo para frente, com aquele mesmo horizonte ali, né? E aí você deslancha e aprende e é bom. Aquele negócio, né, Jussiel? Você tem que estar com pessoas com mindset... O meio dita onde você vai chegar. Isso aí, cara, é uma verdade absoluta, assim, inquestionável. Você não pode querer andar para frente estando com pessoas que querem andar para trás, né? Então, o G4, assim como... esse relacionamento que a gente criou e que a gente teve acesso a partir desses grupos de aprendizado e de discussão são, sim, pontos fundamentais para o desenvolvimento dos negócios a partir de determinado momento, sabe? Então, esse ambiente que se cria ali de pessoas querendo andar para frente, querendo evoluir, querendo crescer, é fundamental para o crescimento do negócio. Cara, que legal isso, né? E a importância de vocês apoiarem uns aos outros, né? A Lu com essa crença de, poxa, será que é pra mim? E aí o Rig, não, vai sim, que vai ser muito bom pra você. A gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, se a gente tá se sentindo o mais desinteressante da mesa, com certeza a gente vai absorver muito mais. E parece que não, mas a gente sempre tem alguma coisa para agregar, né? Então, olha que legal a importância de você ter um parceiro que te apoia e que te impulsiona para você ser um profissional cada vez melhor, né? Olha o resultado, que lindo. Que legal. Na verdade, o que aconteceu do G4, foi na pandemia, né? A gente foi para fazenda. Meus pais moram na fazenda, em Curvelo. E eu levei uns livros para ler. E um deles era o livro do Nada Easy, né? Do Thales Gomes. Eu não conhecia ele. E eu li o livro, assim, rapidão. E me interessou. A história real ali, né? Da pessoa, do crescimento, das dificuldades e tal. Eu falei assim, Riga, olha que cara legal. Aí eu dei o livro para ele. Ele foi começar a ler. E isso a gente preso na fazenda, né? Que a gente não tava... Um certo período a gente ficou meio inerte, sem saber o que fazer. Mas depois, tipo, na pandemia, o resto da pandemia inteira, a gente não parou de trabalhar. Porque foi aquele início, ninguém sabia mesmo o que fazer. E aí, ele entrou no Instagram, e eles são rápidos no gatilho, né? Sim. Chegou o lead, trabalho o lead, e aí ele caiu ali naquela situação. E aí, se você quiser continuar... Aí arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima. Ali eu arrastei pra cima, botei meu nome lá, os dados que tinha que colocar, e pensei comigo assim, nem vão ligar, esse deve ser mais um desses aí que a gente bota o nome e foda-se, né? Depois fica só recebendo e-mail, propaganda e tal. Cara, diferente disso, eles tinham uma estratégia de venda muito interessante. Alguém me ligou e falou assim, olha,
a gente viu que você tem interesse em participar e tudo, mas nós precisamos fazer uma seleção. Essa pessoa é Carol Moros. Carol Moros. Ah, Carol Carol. me ligou e falou assim, olha, a gente tem que marcar uma call para ver se tem fit de você com o G4 Educação. No caso, na época nem era G4 Educação, era Gestão 4.0. Gestão 4.0. Né? Eu falei, cara, Fisgou. quanto que é? Ele, na época era acho que 20 mil reais. Eu pensei comigo assim, falei, pô, peraí, eu vou pagar 20 mil reais para fazer um curso aberto para todo mundo, e ainda tem que passar no crivo de Olha seleção? a dor do cliente. Eu falei, cara, não, São eu vou todos fazer esse curso. competitivos. Eu tomei a Demais. decisão ali, vou fazer esse curso, pô. Aí depois que eu fiz o curso, eu entendi. Falei, cara, olha que playbook de vendas fantástico que os caras têm. Conseguiram me pegar pela minha vaidade. Aí eu percebi, falei, pô, esses caras são bons de vendas. Então mudou ali o meu maneira de relacionar com o negócio, com a venda, com o departamento comercial. Eu falei, cara, realmente, a gente precisa de técnica para vender. Não é só aquela coisa do vendedor que vai lá e mostra, viaja e tal, disponível. Não, tem técnica, tem um playbook. E por aí vai, sabe? Aí fizemos o G4, a imersão eu fiz a primeira, fui lá, gostei, falei, Lu, vai lá. Chamei meu sócio também, Batista, falei, Batista, vai lá, faz que é legal. Porque, olha bem, se o propósito da gente, como um todo, né, nós três, éramos crescer os nossos negócios, eu e meu sócio, e o Lu também, não faz sentido um fazer e o outro não, né? Não faz sentido um evoluir e o outro ficar ali meio que na rabeta e tal, né? Então, assim, pô, vamos junto. E assim a gente começou a gente continuou, na verdade, esse movimento de estudar e de aprender um pouco sobre gestão. No Brasil não se fala sobre gestão. A gente faz a escola, faz o 2º grau, faz o 3º grau, a faculdade, mas ninguém fala sobre gestão. O povo brasileiro é muito bom em propor soluções, entender dores, mas não é educado a gerir os negócios. Por isso que um monte de negócio nasce todo ano e quebra, e fecha com 1 ano, com 2 ali, a maioria já está fechado. Porque de boas ideias, a bacia vale centavos, está cheia. O que importa é botar as ideias para funcionar. Isso é gestão. Isso é técnica, é método e é dia a dia. A gente não estuda isso de verdade. Talvez tenha um buraco enorme na educação nossa que precisa ser solucionado. Né? E esse tipo de coisa, a busca do conhecimento, ele às vezes distancia muitas pessoas. O que eu vejo assim, nessa situação? Se ele fosse sozinho fazer o G4, né, eu e o Batista também, a gente ficaria aquém da situação. Então, e a vida é uma seleção natural. Quando a gente vai evoluindo algumas coisas, infelizmente a gente tem que deixar algumas pessoas para trás. Não por maldade, mas é porque não está batendo a vibe, sabe? Se você não está ali, né, trabalhando para a energia ficar boa, você se perde ali no caminho. Então, se você gosta de alguém, igual vocês dois que são um casal e tudo, cresçam juntos, né? O casal ele só vai em frente se eles estiverem olhando para o mesmo horizonte junto, sabe? Então, depois disso tudo, né, no frigir dos ovos, a gente vê o tanto que é rico você apoiar dessa forma genuína, né, de também dar esse incentivo e ir junto. Porque sozinho a gente não faz gol, né? É um time mesmo. E que bom que vocês estavam abertos também para essa oportunidade, né? Porque tem muitas situações que um sócio quer e o outro tá travado, né? Então, ambos olhando ali na mesma direção ali, o negócio flui muito melhor. Exato. Isso serve para colaboradores, para a vida. Para a vida. Né? E a gente percebe, depois a gente estende nesse assunto, mas assim, quando a gente leva, as pessoas são muito carentes de conhecimento. Muito carentes. Você acha, às vezes, que seus funcionários não vão se interessar por ver um curso e tal? Pelo contrário. Quando eu comecei a levar os cursos lá para a fábrica, né? Que são artesãos, assim, fantásticos, mas é um trabalho artesanal, manual. Não tem gestão, não tem escola para isso. Sim. É passado de pai para filho. Quando eu levei, eu falei assim, ninguém vai interessar, não. Olha, já várias vezes, passando de meia-noite, tá todo mundo discutindo, pausa aí, vamos discutir. Sabe, você vê, você fica tão feliz, você empolga, tipo assim, seu negócio vira do avesso, né? É muito bom. Muda o mindset, né? Total. Muda. E a gente tem que ter isso em mente, sabe, Jussiel? As empresas, pelo menos para mim, né, para o nosso negócio, a empresa é uma ferramenta de transformação social. Tá? Não só do casal, não só dos donos, não só dos proprietários ali,
mas das pessoas e das outras pessoas que participam indiretamente daquele negócio. Então, olha só, se a gente quer um futuro melhor para o nosso filho, a gente tem que trabalhar na sociedade como um todo. Aquele negócio de, pô, eu quero ter um negócio para eu ficar rico, eu ganhar dinheiro e tudo, isso, cara, não dá fit. Não resolve. O jogo é do ganha-ganha. Tem que ser o jogo do ganha-ganha. Então, quando você traz isso para dentro de casa, fala assim, gente, vamos crescer junto. Vamos andar junto para frente, vamos melhorar junto. Óbvio que nem é todo mundo que vai topar, porque demanda muito esforço, sai da zona de conforto, é difícil. A gente está, às vezes, pisando em áreas que a gente não conhece, é perigoso, né? Mas quando você faz isso e começa a andar para frente, a turma vai e compra o jogo, cara, é a coisa mais legal do mundo. Quando você tem um time engajado no crescimento, no desenvolvimento das pessoas, sabe? Uhum. E na hora que você chega lá na frente e olha para trás, você fala assim, porra, de fato, a coisa mudou um pouco ali no nosso ambiente, na nossa volta, com o que a gente tem feito. Então, eu digo o seguinte, a responsabilidade que o empresário tem é enorme. Pensa bem, eu sou uma empresa pequena, de fato, assim. Somos hoje 200 pessoas trabalhando juntas ali. Mas, diretamente, né? Mas tem ali, para cada desses 200, tem 2 ou 3 que estão pendurados. Então, são 200 vezes 3, 600 que a gente trabalha direto, né? É muito vasta. Fora os fornecedores. Então, quer dizer, uma empresa que hoje no mercado está ali com 200 funcionários, ela impacta facilmente mais de 1.000 pessoas. Pensa na responsabilidade e no poder das ações que a gente tem. Uhum. Pô, se uma cidade, né, que tem lá 1 milhão, 2 milhões de habitantes, às vezes um percentual da cidade está envolvida com a sua atividade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com a nossa responsabilidade, e temos que ter ciência, cara, que a gente pode melhorar sim a vida das pessoas que estão ali com a gente pelas ações que a gente toma. Então isso é fundamental. Acho que a turma às vezes esquece um pouco disso, sabe? É importante ter isso em mente, retomar isso. Porque no final das contas, cara, tudo que a gente planta, a gente colhe. Sabe? Aquela máxima assim, pô, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Sabe? Então tudo que a gente fez lá atrás, cara, volta. E vai acontecer. Graças a Deus, com essa cabeça que a gente tem, com esse mindset que a gente tem de crescer e evoluir todo mundo junto, hoje é a turma que empurra a gente pra frente. E isso é fantástico. Incrível. Tem um ponto aqui, eu quero pegar de um ponto. A gente estava conversando no café da manhã, Uhum. e aí você disse que você faliu, né? Porque quando a gente vê hoje a história do Rigo, o palco, a gente não sabe ali dos bastidores, né? Então, quando a gente fala hoje, poxa, líder de mercado no segmento, no Brasil, e terceira maior do mundo, mas faliu. O que mudou daquele Rig que faliu lá atrás, do Rig que tem sucesso hoje? Baita pergunta. Boa, pergunta. eu caprichei nessa. Então, Josiel. Cara, Engasgou. a falência é um momento difícil. Chega a ser desesperador em certos pontos. Você fala assim, putz, cara, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Né? Chega a te paralisar. Né? É um negócio muito difícil, de fato. Assim, a gente chegar num ponto onde você tem lá 1.000 compromissos a pagar, as pessoas precisam desse dinheiro, desse pagamento, eles não estão ali cobrando porque eles precisam, né? Você não consegue honrar aquilo e tem que manter o negócio rodando para poder tentar voltar a honrar as coisas, enfim. Cara, chega uma hora que você fala assim, pô, eu tenho 2 opções. Ou eu sento e choro, fecho a porta e vou embora para casa, ou eu reajo e vou fazer o negócio andar para frente, dar certo e vou honrar com meus compromissos, tá? Isso é um aprendizado. É um aprendizado que eu tive da seguinte maneira. O negócio só morre quando o dono desiste. Tá? Então isso aí é um negócio de extrema resiliência, cara. Resiliência que é a palavra. Pô, você toma pancada, volta e toma pancada, e toma pancada, e toma pancada. Você aprende a apanhar. Isso é importante. Isso é muito importante, porque quando você está numa curva de crescimento, todo mundo é seu amigo, todo mundo é legal, você é legal, todo mundo te dá crédito, te dá tudo. Agora, quando você cai, cara, não fica um. O crédito, esquece, sabe? Então, quando você chega nesse ponto, você fala, cara, vamos andar para frente. Não dá. Se eu ficar parado, vai morrer e tal. Então, eu aprendi isso com muita resiliência.
Você me perguntou o que eu tinha lá, o que mudou para cá. Bom, o que levou a empresa a falir? A empresa, para chegar num ponto de dificuldade, é mais ou menos igual a queda de um avião. Nunca é um fator só. Sempre uma série de motivos pequenos que somados culminam com aquele resultado. Um acidente de trabalho é sempre assim também. São várias pequenas coisinhas ali que vão acontecendo e depois, pum, acontece um acidente. E se acontecerem X acidentes graves, vai ter um que vai culminar com a morte de uma pessoa. É estatística. Então, o primeiro ponto é, o que leva a empresa a chegar nesse ponto? Falta de gestão, falta de olhar para o mercado, falta de olhar para dentro do negócio, das pessoas, né? Então, esse Ricardo que estava ali correndo, tal, fazendo, acontecendo, pô, tem um lado bom porque arriscou, mas tem um lado ruim que não sabia como fazer e o que fazer. O Ricardo de hoje é um Ricardo muito mais ponderado, mais calmo, menos agitado, mais focado em números, sabe? Mas sem perder a essência, que é uma vontade absurda, uma vontade quase incontrolável de fazer dar certo. Então, essa vontade não passou. Mas agora a gente aprendeu a mexer com o negócio. Estou imune a quebrar de novo? Não. Ninguém está imune a isso. Eu acho que até a vontade, desculpa te interromper, a vontade de fazer dar certo faz quebrar. Porque tem um limite para isso também, né? Você ficar batendo cabeça ali, fazendo o que tiver que fazer para resolver, nem sempre é a melhor forma. Então, é uma linha tênue, né? É um desafio, assim, um equilíbrio difícil. Mas aprender a quebrar é fundamental. Cara, quando eu falo assim, que a gente fala de gestão, que temos que aprender a fazer gestão, temos que também aprender a quebrar. Porque dependendo do jeito que você leva a situação ali, você sai do game. E essa não é uma opção. Então, pô, para você continuar no game, como é que você faz? Hoje, eu consigo identificar mais rápido se tem algo desviando que vai me levar para aquele buraco do que lá atrás. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, hoje, quando eu vejo que o negócio está andando ali, peraí, gente, vamos aqui, vamos rever e tal. Sempre tendo em mente o quê? Manter a condição e os empregos das pessoas que estão conosco. Tá? Então, eles são minha prioridade. E isso não é falácia, isso não é marketing, é verdade. A gente não demitiu ninguém, a gente não pegou nem auxílio na pandemia, nada, a gente manteve todo mundo. E toca o pau. Uau. E toca o pau. Gente, vamos junto. Sabe, a turma, cara, E deixamos claro, né, para quem queria continuar, por causa do risco, né? Uhum. Olha Todos só, quiseram, né? Olha. eu sou militar. Tá? Eu servi o Exército Brasileiro com muito orgulho. E foi um ano muito importante, um período muito importante da minha vida. O Exército é a única instituição que eu conheço, a única empresa, vamos falar que é uma empresa, que é uma organização. É a única empresa que eu conheço onde você chega para o seu subordinado e fala assim, cara, vem comigo, vamos lá. A chance da gente morrer é enorme, mas vamos? E o cara vai. O cara vai. Eu vou. Se meu comandante de pelotão, ainda hoje, no caso, meu comandante de pelotão da época, é o coronel que comanda o quartel que eu me formei. Se ele me ligar hoje e me chamar para fazer qualquer coisa, eu vou. Por quê? Cara, porque o vínculo é muito forte. A relação, ela é forjada de forma muito próxima. E o Exército é muito bom nisso. Cara, quando eu entendi que a maior escola de liderança que eu tive acesso até hoje na minha vida, eu tive o privilégio de participar, de viver isso, eu falei, cara, tá aí, esse é o caminho. Você sabe por que no Exército a gente vai aonde que o nosso comandante chama? Porque o nosso comandante está com a gente no dia a dia o tempo todo. É uma relação de proximidade. Sabe? Ele te encontra de manhã, está com você durante a atividade e no final da atividade ele encerra a atividade. Então tem um método para isso. Ele está de fato perto de você, ele te cria situações ali no treinamento para te levar a seu limite, mas é um limite controlado. E é um limite onde você pensa assim, pô, ele está fazendo isso porque ele é sacana. Não, ele já passou por isso. Então essa metodologia que o Exército tem de aproximar as pessoas cria vínculos fortíssimos. Preocupar com os detalhes, né? Sim, Saúde, isso é porque é honesto e é genuíno. Ninguém segue o outro que não confia, que não acredita. Então quando você traz isso para dentro do seu negócio, onde você se aproxima de fato das pessoas, cara, você vai no inferno, a galera vai atrás. Porque eles sabem que você não vai deixar eles na mão. Você não vai vendê-los. Isso é fundamental.
Aí, quando eu falo, pô, a empresa é uma ferramenta de transformação social, cara, se você não pensar na sociedade como um todo, a empresa não vai lograr sucesso. Porque as pessoas não acreditam na causa. O Exército tem uma causa muito forte. Todo mundo acredita e vive por isso. A empresa é a mesma coisa. O ser humano é assim. O ser humano é um bicho de manada. Se não tiver um líder lá na ponta para poder guiar, ele se perde e fica fraco. Então, a gente, para ser forte, a gente tem que se juntar. E a gente se junta em torno de um objetivo, em torno de uma crença, em torno de uma vontade maior. Quando isso é genuíno, cara, o negócio anda, mas anda assim, acelerado, sabe? Isso é muito legal. Caraca. Vários pontos aqui, hein, Jussiel? Desde um mindset muito claro, né? De não desistir nunca. Nunca. Né? Questão também de ter um propósito claro, a empresa como um todo entender que existe um propósito muito bem definido e que o líder está à frente, junto, né? Sim. Não ali, olha, eu sou o líder e vocês... E assim, a gente vai vendo que são fragmentos. Tudo que a gente aprende, sabe por que é bom essa coisa do network, de estudar e tal? Se a gente vê uma história dessa, né? Faliu, como que fez e tudo, como que você pode encurtar os caminhos na sua vida? Quantos desafios, né? Quantos obstáculos você vai não precisar de passar. Então, é muito rico ouvir, né? E a gente vê que são fragmentos que depois você contextualizando tudo, é a vida. CNPJ e CPF é a mesma coisa. Tem gente que gosta de separar para poder ficar mais fácil. Mas não dá, é tudo junto. Né? Consertar um avião em pleno voo. O tempo todo, né? Interessante isso. A gente fala muito isso lá na Monteu. Verdade. Cara, e tem que ter clareza, sabe? A gente estava vindo para cá conversando no carro, né, que encontramos ali no hotel, e eu te perguntei, cara, onde é que você quer chegar? Cara, eu me faço essa pergunta o tempo todo. Qual é o meu objetivo? Aonde que a gente quer chegar? Time, aonde a gente quer chegar? Sócio, onde você quer chegar? Cara, se você não tiver muito claro qual que é o seu objetivo, qual que é o ponto onde você quer chegar, primeiro que você não chega em lugar nenhum. Você vai ficar rodando ali em volta do rabo e as coisas não têm sentido. Se não tem sentido, não vai dar certo. Ponto, né? Segundo, se não houver um alinhamento muito claro entre os objetivos das pessoas que estão envolvidas com aquela atividade, não funciona. Não adianta um querer andar para frente e o outro querer andar para o lado. Então, lá na empresa, assim como na nossa casa, né, Lu? Eu sempre faço essa pergunta. Pô, onde é que a gente quer chegar? Até onde a gente quer ir? Qual que é o nosso objetivo com essa ação? Qual que é o nosso objetivo com esse produto? O que a gente quer levar de fato para as pessoas? Sabe? Quando a gente tem isso muito claro, a coisa flui e funciona bem. Quando não está claro, o projeto morre no meio do caminho, dá prejuízo, não anda certo, né? Por exemplo, se seu objetivo for conquistar, ser o maior do mercado em determinada área de atuação. Cara, se você não pôr número nisso e não entender qual é o mercado e onde você está, daqui a pouco você está lá como primeiro, você não sabe e continua gastando, investindo tempo e esforço para continuar crescendo, às vezes um negócio que não tem mais para onde crescer. Aí não faz mais sentido, aí é a hora que você começa a fazer coisas que não vão te dar resultado. Muito embora você esteja no propósito ali, cara, pera, pé no freio, sai um pouco para fora, enxerga o que você está fazendo e para onde você está indo. Alinha. O tempo todo alinha tudo. É uma coisa que eu achava super chato e hoje é a coisa mais importante que a gente faz no fim e no início do ano, que é o planejamento estratégico da nossa vida. Ele faz o planejamento, a gente faz, né, o planejamento da empresa, ver a previsibilidade e tudo mais, mas a gente também, e é uma baliza, porque se você faz o planejamento de vida, este ano nós queremos comprar um apartamento para deixar para alugar, ou queremos trocar de carro. Se isso não estiver acontecendo nesse prazo, alguma coisa está errada aqui também, ou aqui. Então, assim, são nortes, né? Planejamento estratégico você faz, mas vai mudando durante o ano, mas é um norte que você vai seguindo. Então, se você não tiver isso conectado, né, com a casa, com os filhos e com a empresa, né, e você se desalinhar, você se perde ali, você não consegue achar nunca mais o fio da meada, né? Você fica perdido, né? E isso te norteia. Então, todo ano a gente para, nós dois, aí manda os meninos para minha sogra, para dona Edna. Importante isso. E fazer paramos. O planejamento tranquilo. E ele né? é essa pessoa cartesiana, né? Que desenha, ele gosta da linha do tempo, e aí põe a linha do tempo prolixo ali. Mas é muito legal.
você precisa, é um brainstorm que você faz ali que te faz pensar e, às vezes, quando a gente fez o primeiro e depois a gente fez no outro ano o segundo, no primeiro eu não fiz nenhum desejo, assim, não desejei nada. Eu falei assim, nossa, que dá certo, tá bom. Agora não. Agora aquela crença limitante corta ali. Não, eu quero isso. Eu vou fazer isso para alcançar esse objetivo. E vai, sabe? É treinável. Não é uma coisa do outro mundo. É bem legal. E como é incrível esse poder de quando você coloca no papel, as coisas saem. Total. Não é? Tem técnicas para isso, né? Sim. É compromisso seu consigo mesmo, isso tá ali mesmo. escrito. E repetir. Vai. Todo ano a gente bota na última página lá do meu caderninho quais são os objetivos do ano, depois eu quebro pro semestre, depois pro trimestre. Legal. E ali a gente vai ajustando. Pô, deu? Não deu? Pô, tá ali, não tá? E vamos. E sempre aquelas divisões, né? Trabalho, casa, né? No caso, família e pessoal. Né? O que eu quero pra mim? Pô, às vezes eu quero trocar de carro, às vezes eu quero uma viagem, às vezes eu quero um curso. Pô, tá ali escrito, cara. Eu quero um curso que custa tanto e que eu quero fazer dentro desse ano ou até o final do ano, enfim. Né? Queremos que a empresa cresça X, em qual linha? Pô, beleza. Queremos crescer. Joia. Mas como? Como você vai fazer? Então aí você vem desdobrando isso ali, até chegar num ponto que você tem, pô, se eu fizer esse mês, essa ação, mês que vem tem outra, daqui a pouco tá ali, tá acontecendo o que você quer. Agora, se você fica só rodando ali a esmo, não faz, sabe? Então, enquanto CEO do negócio, que a gente tem que estar ali de olho para frente, é muito importante ter a direção certa. E a direção certa é essa pergunta, sabe, José? O tempo todo, cara, o que a gente quer, onde que a gente quer chegar, por que a gente está fazendo isso e qual que é o objetivo desse negócio. Legal demais. Aproveita e já compartilha esse episódio aí com todos aqueles que você acredita que vai ajudar, né? Uma mentoria dessa, empreendedores. Se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem conteúdo novo. Siga a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Aproveitar e dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar a sua carteira, a Monteiro Investimentos atua com cartas de crédito de consórcio imobiliário, onde você tem a possibilidade de realizar um ganho de capital. Ou seja, depois da contemplação, você comercializa essa carta de crédito, recebe o ganho, não paga mais parcela e pode reinvestir novamente. Ou você pode utilizar a carta de crédito após a contemplação para investir no mercado imobiliário. Você compra um imóvel, aluga o imóvel, com o valor do aluguel você paga as parcelas e aí você vai estar aplicando um conceito tão disseminado por Robert Kiyosaki da autoquitação, onde o teu inquilino paga pelo seu patrimônio. É uma forma de você alavancar, acelerar a sua construção patrimonial para viver de renda passiva. Chama o pessoal da Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Rig, quando você olha para sua trajetória, você teve vários desafios, várias dificuldades, só que aí teve um momento que você virou a chave e prosperou. Qual foi essa virada de chave? Bom, prosperou é uma frase forte. Né? Assim, agradeço aí pelo reconhecimento. De fato, a gente, sim, está num caminho de prosperidade, né? de resultados legais, positivos. Ainda não é onde a gente quer chegar. Tá? A gente tem um objetivo de crescer ainda um pouco mais, não por crescer, mas para levar para as pessoas, para levar para os trabalhadores que usam os nossos equipamentos um pouco do que a gente leva para eles, que é segurança, enfim, aplicação. Qual foi o ponto que mudou o jogo? O que virou a chave para a gente de crescimento? Cara, no começo era tudo muito artesanal, a gente fabricava poucas máquinas por mês, muita otimização, muita paixão, sabe? Não, vamos fazer, vamos mudar e tal. E ali a gente ficava um pouco perdido na falta de resultado. Não tinha fluxo de caixa direito, não tinha método direito. O que mudou a chave? Mudou a chave o momento que a gente percebe o seguinte: de nada isso tudo adianta se o cliente não tiver satisfeito, se ele não tiver bem atendido, se não tiver resolvido o problema dele. Uhum. Então, hoje a gente fabrica máquinas de iluminação que são alimentadas de painéis solares e baterias. Né? Eu falo muito minha turma, a gente não vende máquina. A gente põe luz com segurança aonde ninguém coloca. Olha. Onde que é preciso. Então, quando você entende que o seu objetivo é pôr luz lá e funcionar, deixa de ser a entrega da máquina o ponto alto do negócio.
E o ponto alto do negócio passa a ser o seguinte, quando a máquina é ligada no lugar, resolve o problema e continua funcionando. Então, olha como é que o negócio deixa de ser o foco num produto e passa a ser um foco em uma aplicação. Nesse momento, a gente percebeu o seguinte, cara, de nada adianta fazer cada vez máquinas mais lindas se ela não funcionar bem lá. Então, quando a gente entendeu isso e começamos a fazer, como é que ela vai funcionar bem lá? Como é que eu vou aumentar o número de lugares, LAS, com máquinas, para poder melhorar essa situação de luz? Aí, quando a gente fez isso, a gente começou o quê? Melhoramos a engenharia. Ao invés de fazer as máquinas mais lindas, cada uma melhor do que a outra, vamos fazer uma que seja replicável e que atenda na curva de Glasgow ali a maioria com excelência. Vamos escutar os clientes de fato e vamos começar a fazer as coisas andarem direito. Vamos fazer um atendimento de verdade para os caras, né? Vamos estar perto deles de fato. Na hora que a gente começa a escalar a produção, começa a pensar em custo com controle, com menos vaidade, com mais humildade. Na hora que a gente começa a buscar no mercado soluções, quais soluções? De pessoas que conhecem mais do que a gente. Contratar. Melhor. Cara, teve um momento que eu falei assim, olha, nós precisamos de um time mais forte. Tem que ser um time que sabe mais do que a gente nas áreas de cada um. De comercial, de engenharia e etc. Então, o que a gente fez? Buscamos pessoas sêniores no mercado. Quando a gente trouxe essas pessoas para eles nos ensinarem e aprendermos juntos como é que o negócio vai andar, a chave virou. Então, o momento que a gente fala assim, a gente não é o melhor do mundo, a gente não sabe tudo, nós não temos a verdade em cima do cliente, a gente tem que a gente tem que ser um aglutinador de soluções, de pessoas, do cliente, Na hora que a gente começa a enxergar isso e deixa a turma andar, a coisa virou. Foi exatamente aí. Lá atrás, a gente gastava 22 horas para fabricar um carro. Hoje a gente gasta 48 minutos. Então, era um carro por dia, hoje são 15 a 20 carros por dia saindo. E a mesma situação, tá? Um carro relativamente parecido um com o outro. Mas na hora que o Newton, no caso, nosso coordenador de engenharia, que é um senhor, 2 doutorados, mestrado, trabalhou na indústria automotiva a vida inteira. Na hora que ele começa a trazer ideias de Lean, ideias de produção, ideias de escala, maneira de lidar com as coisas, que ele começa a implementar isso, e, Newton, faz o que você achar que deve, a gente confia, a coisa começa a andar. Então a gente traz um cara para poder ajudar no marketing. Não sei nada de marketing. A gente acha que sabe, cara, mas não sabe. Ele estudou isso a fundo, ele viveu disso. Wilson, no caso, meu gerente de marketing de comercial. Ele montou um time, montou uma equipe, e a equipe começou a escalar a venda. Saiu da minha mão, né? Resumindo, você transforma quando você quebra seu ego no meio. Porque o CEO não quer contratar alguém que é mais foda que ele. Ele é o foda, né? Eu acho que é uma grande dificuldade de você barrar essa vaidade aí. E assim, essa parte, vou estudar gestão. É uma trajetória que, em certo momento, você tem que começar a agir logo em seguida. Porque e trazendo as pessoas com você nisso aqui, nessa busca, porque senão você não consegue replicar. Sabe? Você vai ficar sendo detentor de todo o conhecimento ali, síndico da humanidade ali, você vai morrer. E você vai quebrar a empresa. Ninguém vai andar com você. Vai ter, né, um turnover altíssimo, porque as pessoas não vão ficar, porque você não tá comunicando no mesmo nível ali que elas, né? Então, quando ele chamou esse pessoal, né, que são pessoas assim, sério, fodas. Inclusive, no último G4, agora, on the road, em BH anteontem, ao invés de a gente replicar a palestra, né, que o Rig apresenta, eu falei assim, Rig, vamos mudar? Vamos mostrar a descentralização do CEO na visão dos funcionários com uma básica análise SWOT, assim, cenário, oportunidades, ameaças. Como que eu cheguei? Como é que estava? O que eu fiz? O que eu fiz primeiro? Sabe? E assim, foi de última hora e tudo, mas foi riquíssimo. Eles quiseram mostrar tudo. E a Edneia, né, que é maravilhosa, do financeiro, ela falou assim, eu não posso falar isso. Pode. É para contar os perrengues. É para contar tudo que aconteceu. Porque o financeiro, você pode perceber. Você vai em empresa, ninguém mostra o financeiro.
E quando mostra, é uma contabilidade criativa, Uhum. né? Porque tá querendo mostrar ali, bonito ali. Então, assim, no nosso caso não, porque a gente tinha que mostrar a transformação mesmo da empresa. E aí, foi a última fala, foi a dela. O pessoal não queria ir embora, porque tava interessante para quem tava ali ouvindo e se identificando, né? Mostrar o que que faz primeiro, que conta você paga primeiro, o que que você prioriza no financeiro, né? O que é prioridade, onde tudo é prioridade. Gestão de falta de recurso. Aí ela é gestora da falta de vida real. recursos. Vida real. Né? Porque é muito fácil trabalhar com dinheiro, né? Com certeza. Sem, Trabalhar você tem que sem esperar que poucos. que é a mágica do negócio. É. Né? Então, respondendo a sua pergunta, Jussiel, o que mudou foi justamente o mindset, a questão de você estar humilde para o aprendizado, aberto para o aprendizado e aberto a escutar as pessoas para poder andar para frente. Escutar as pessoas, tanto o cliente quanto o colaborador que está ali com você. Na hora que a gente entende que o papel do CEO é muito de juntar as partes, de formar esse quebra-cabeça, de juntar as pessoas em torno das atividades, as pessoas certas nos lugares certos, a coisa anda. Então, eu acho que foi isso, sabe? A questão da hora de falar, pô, vamos dar o próximo passo, vamos escutar mais, falar menos. Pô, isso para mim faz uma certa lógica, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, vamos escutar mais, vamos falar menos, vamos aprender mais e vamos deixar as pessoas andarem por suas próprias pernas, dar autonomia para elas. É dar liberdade com responsabilidade. Sabe uma coisa que eu percebi? Todo mundo é muito bom de mandar. Todo mundo é muito bom de falar, faz isso, faz aquilo, preciso disso, preciso do relatório. Mas as pessoas, às vezes, não são boas de escutar, cara. Às vezes o cara faz o relatório, traz para você, e você, não, beleza, põe na mesa ali e toca o pau. Não. Ele gastou energia naquilo. Gastou, às vezes, 1 hora, 2 ou 3. Às vezes ele ficou durante a noite fazendo para te apresentar e você não bota na mesa e vai embora. Não, peraí. Senta, lê, discute, escuta o que ele tem a falar. Ele sabe melhor do que ele está te apresentando do que você. Então, esse ponto de você ter a humildade de entender e de dar atenção para as pessoas é fundamental para o negócio andar para frente. Maravilha. Que aula, hein? Que aula. Ô, Rig, quem são seus heróis? Quem são as pessoas que te inspiram, que você admira? Putz. Cara, meu pai, sem dúvida nenhuma, um baita guerreiro, baita batalhador, né? Minha mãe, né? Eles nunca tiveram condições de nos dar riqueza, mas nos deram educação, cultura, estudo. Tá? Esses são os 2 primeiros ali, inquestionáveis. Depois minha esposa, pessoa que eu admiro pra caramba, admiro mesmo. Coitado. Né? Que tá ali comigo na lida, no dia a dia, né? Tá junto, e se não tiver junto não dá certo, né? Talvez meu sócio um pouco também, que tá ali comigo na mesma situação, a gente tá junto há 30 anos praticamente ali, trabalhando pra caramba. São irmãos, Né? de mães diferentes. A gente briga dia sim, no outro também. É normal. E, cara, e eu não tenho, assim, um herói fixo ali. Não, eu gosto muito de seguir as pessoas que têm um mindset de andar para frente. Não necessariamente sucesso, mas as pessoas que querem crescer, né? E que se destacam por isso. Então, na mesma hora que eu tô assistindo, e tô escutando, e tô pensando em cima de uma fala do João Adib, CIMED, por exemplo, eu estou escutando a fala de um amigo do G4 que tá ali, fez um podcast, está gravando. Um tem 10 milhões de visualização, outro tem 1.000. Mas as duas têm muito valor. Uhum. Sabe? Eu gosto de escutar todos eles. Então, todos eles são heróis, todos eles são referências, né? São pessoas que fazem parte do meu hall de pessoas ali admiráveis. Então, acho que é um pouco disso. Legal. E de onde você bebe hoje? Quais são as principais fontes de estudo? Podcast eu sei que é um deles, que todo dia você tá postando ali um podcast. A gente assiste, ouve, né? Muito, no carro, em qualquer hora a gente tá lendo, vendo e lendo. Cara, primeira fonte é um conhecimento vasto, podcast. Buscar o que as pessoas estão A falando. entrega é over. Né? Não tá falando ali na hora. Ali, às vezes tem gente que paga cursos caríssimos, né? Essas mentorias que tem, assim, tipo, 1 milhão por ano, tem nos Estados Unidos, tudo, para pegar um insight que vale a pena. Uhum. Num podcast, você ouvir, você tira muita coisa, sabe? Bom E, demais. tipo, é de graça, É verdade. sabe? Então, primeiro ponto, podcast, estou sempre escutando de todos
os podcasts que estão voltados para empreendedorismo, crescimento pessoal e profissional. Esse é o primeiro ponto. Difícil você escutar uma pessoa falar do negócio dela e não ter pelo menos uns 2 ou 3 insights ali que batem com o que você está precisando escutar naquele momento. Verdade. Né? Então, essa é a primeira fonte. A segunda fonte é o grupo que a gente participa. Network. Cara, sentar uma vez a cada 2 meses ou 3 meses com essa turma, conversar sobre as dificuldades, abrir a caixa preta. A gente se fala direto, né? Se trocar ali, sabe? É fundamental. A gente aprende muito mais com pessoas que já passaram pelo que a gente está passando do que com a literatura, às vezes, descrita de uma situação. Então, por exemplo, outro dia eu fui lá na empresa do Marco Mascari, brotherzaço. Amo o cara de paixão. Nossa, cara, O cara passou aqui. O cara é boa, bruto. mas... Ele é bruto. Ele pega e faz e acontece. Fui lá e falei, cara, que legal, deixa eu ver seu negócio. Marco, tá faltando aqui, não tá não? Eu passei por isso lá atrás. Aqui eu vejo que ele sofre de sincericídio. você pode melhorar aqui. Ele mata Aí, uns nos hot seats, assim, Ricardo, menos. Olha bem, fui Me lá, bate. conversei com o Marco, chamei ele, aí, cara, gostei, não gostei, pá, beleza. Aí depois eu falei, Marco, vamos lá na minha fábrica. Ele foi lá e falou, ó, gostei, não gostei, isso aqui tá ruim, papá. Eu falei, pô, cara, obrigado. Cara, isso é muito rico. Verdade. Você tá num ambiente onde as pessoas estão ali próximas e abertas a discutir problemas de forma tão clara, sem muita vaidade, sem muito mimimi, puta, uma fonte, assim, inesgotável de conhecimento. Né? Eles param o que estão fazendo e recebem a gente se fala. Então essa segunda assim, é fundamental. E a terceira é realmente literatura. Aí buscar ler, sabe, esses livros todos aí que todo mundo indica, pega, lê. Eu não consigo ler um livro inteiro assim, da primeira à última. Então leio o segundo capítulo, leio o terceiro, depois volto, leio de novo. Mas lê. Sabe, 10 minutos por dia, pega ali, dá uma lidinha, nem que seja no computador, lê alguma coisa. Sempre tem alguma pergunta que está ali que você fala, pô, será que dá para melhorar aqui? É muito bom. Então eu bebo dessas 3 fontes. E uma vez que eu bebi, eu sento com o Lu, como eu sou, gente, vamos discutir um pouco. Eu acho, o que você acha disso? O que você está vendo daquilo? Senão a gente passa a não ter assunto, né? É. Ele vai vivendo tanta coisa, assim, o que é isso? A gente não sabe nem se comunicar mais. É verdade. Então, assim, mudou o jeito de aprender. Mudou. Quando a gente estava na faculdade, o jeito de aprender era, senta, um professor vai te dar uma aula, você vai absorver ou não, e vai fazer uma prova e diploma na mão e vida que segue. Esse jeito não funciona tão bem quanto sentar e discutir um problema, vida real, um caso de verdade, algo que está doendo ali de fato. E as ferramentas que você busca para resolver esse problema, às vezes, são mais ricas do que se você só escutasse delas numa situação sem contexto. Então, essa nova forma que a gente está vivenciando de aprender as coisas está sendo, assim, muito rica e muito poderosa no sentido de trazer conhecimento para a nossa gestão e para o nosso negócio. O que eu observo muito é que o sentimento que mais move o ser humano, né, e paralisa também, é o medo. Então, como a gente ficou imerso nessa coisa do network, de conversar e tudo, o que a gente fez? A gente parou de ver televisão. Isso é um ponto também. A gente parou de ficar indo na mídia que não é imparcial, né? Sim. Tudo são conflitos de interesses e aquela confusão toda. E isso foi o diferencial de muitas empresas que não quebraram na pandemia. Parar de ver a notícia, porque a notícia ruim é a notícia que vende. Acho que eu saí do microfone aqui. A notícia ruim vende, né? Ninguém mostra. Inclusive agora, a gente não está vendo tudo realmente o que está acontecendo, tá começando, né? Então, o que a gente faz? A gente conversa. Lá no G4 tem todos os setores da economia, praticamente, né? A gente sente a temperatura do mercado ali nas conversas, nos hot seats, a gente vê as dores e a gente se permeia por isso. E é muito mais confiável do que você ficar vendo, né, jornal e vendo índices e pesquisas que você não sabe quem contratou a pesquisa, qual é o objetivo da pesquisa, né? Claro que a gente não pode ficar alienado totalmente, mas assim, a gente realmente selecionou isso, a gente tirou isso da vida, segregou isso da vida. Muito melhor a gente ouvir aqui, ó, o que a gente está falando do que está indo. Então, assim, na pandemia, eu cresci praticamente 200%. Ricardo também. O que estava falando no jornal?
Todo mundo ia Fica em fechar, casa. Né? Fica em casa. Vai Fica quebrar. em casa. Fique e seja irresponsável e deixe lá 200 pessoas passando fome em casa. É isso? Não, gente. Tem que continuar. É um risco. Vai morrer? Acabou o planeta? Não. Né? Então, isso foi decisivo, assim, pra gente. Nós não paramos, a gente cresceu muito na pandemia, mas com trabalho, com medo, lógico. Né? A gente pegou Covid bem no inicinho. Aí a gente perdemos o filtro. Tipo assim, vamos trabalhar. A gente viajou. É. A gente foi pra Alemanha, pra uma feira, com uma vacina. Sabe? Mas como a gente tinha visto de coisa do trabalho, né? Tinha o evento que a gente ia e tal. Foi assim, você vê que ninguém sabia o que tinha que fazer. Né? No aeroporto. Fique 1 metro de distância. Aí chega dentro do avião, você fica todo mundo esmagado. Sabe? Umas coisas. Faz muito sentido. Então, a gente tem que usar um bom senso, assim, às vezes, né? E seguir também um outro feeling que a manada não está fazendo, né? A gente não tem que ser a manada, a gente tem que procurar um diferencial ali. Em qualquer problema tem uma oportunidade. 100%. Tá louco. Que Demais, show. né? Onde o Como- pessoal acha vocês pra... Na minha casa. Na Troá. Lá no Instagram, tá no Instagram, qual que é o O endereço? Ricardo também agora, né? Um B2B tradicional que tem voz da marca, né? Diferente. Aham. Porque uma coisa é ter uma empresa enorme lá, sei lá, uma Uzi Minas lá, quem é, né? O dono, não, é CEO. Sabem, mas não sabem quem é ele, né? E ele tá ali com a cara dele no CPF, não. Quem que você vai apostar mais em comprar um produto? De alguém que é acessível ou de alguém que tá ali só porque é um nome e você nem sabe quem é, né? Com certeza. Show. A gente está no Instagram, tem o Instagram meu, né, Ricardo Rig, o Instagram de Lu. Troá.oficial. Tem o Troá.oficial, que é da marca de Lu. E Da também- Lu, qual que é o da Lu, pessoal? Troá. TROH. Não, mas o seu pessoal, seu Instagram. Lulix. Mas eu quase nem movimento muito o meu pessoal, porque me toma muito tempo, né? Uhum. O meu negócio é bem legal também, sabe? Porque é bem humanizado, é muito personalizado. Tipo assim, né? Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. Então, eu tenho hoje 44 cores de couro, 115 produtos. Pode personalizar com as iniciais. E ainda tem 30 temas que podem ser aplicados. Então, o meu cliente cocria comigo. O atendimento é super laborioso. Meu pico de atendimento é de 8 às 3 da manhã. Uau! A minha persona é essa persona, né? Eu tenho a sorte de ter a persona que sou eu. É a mãe que põe os filhos para dormir e pega o celular, vê uma coisa. Se alguém responder, ela engaja ali com você. Sim. É um lead quente, né? E a gente dá toda a atenção, sabe? A gente... tudo é online, né? Não tem loja física. E a gente percebe que, mesmo... Eu achava assim... Quem sou eu? Não sei ninguém na fila do pão e tal. Veio a pandemia, eu fazia muito evento fora para nichar mercado, né? Então, participava de feiras no Rio, aqui em São Paulo, para personalizando na hora, vendendo bazares, né? Esses bazares, né? Faz aqueles coffee breaks, aquelas coisas todas em hotéis. Na pandemia não teve. E eu não posso ter estoque, porque eu tenho muitas possibilidades. E aí, na pandemia, eu resolvi, inventei. Eu tenho pavor de câmera, mas quando tá assim, ó, eu falo. Agora, se eu tiver a oportunidade de ir lá e editar, aí o vídeo não sai nunca. Aí eu comecei a fazer lives, né? Aí minha primeira live durou 3 horas, a segunda durou 5 horas, a terceira durou 7 e a outra durou 9 horas, que foi o meu recorde. 9 horas de live. 9 horas sem Caramba. levantar para fazer um xixi. Que E doideira. aí é uma oportunidade que eu tenho de mostrar o meu produto, explicar o meu produto, engajar com o meu público. E assim, as pessoas ficaram até 4h40 da manhã. Quem que sou eu para ter atenção, né? A honra de ter atenção das pessoas que eu nem conheço, né? Até 4 horas da manhã. E assim, eu não estava nem interessada no dinheiro que ia me dar. É a última coisa que eu queria que desse certo. Entendeu? Eu queria que depois que eu fecho a live, eu tenho que fechar cada carrinho e chamar cada cliente, pegar o endereço, a personalização, tudo direitinho, cada item, para poder despachar, para personalizar e despachar para a pessoa. Então, eu tinha muito pouco tempo para fechar essa live
porque senão esfria a venda. A pessoa passa a não te responder mais e tal. E assim, eu já testei todos os sistemas de live possível, não funciona. A pessoa quer ouvir o nome dela. A pessoa quer que você fala com ela, entendeu? E dá aquela... Elas ficam ali com você. Então, eu faço uma costura ali, porque acaba que eu atendo também. Acaba que a gente conhece os clientes que sempre estão ali, aí eu dou um oi, pergunto como é que tá a mãe, sabe? E de verdade, assim, porque eu sou essa pessoa. E aí foi muito legal essa mudança, né? Então, é online, mas é humanizado, né? Eu faço questão de não ter robô, sabe? É atendimento 1 a 1 ali. Mas é um desafio, mas é recompensador, que antes eu era atacado. No atacado você não tem realização pessoal. A pessoa quer comer sua margem e foda-se. Desculpa a palavra. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, eu fui pro varejo, que é um outro universo. Tem só 4 anos que eu tô no varejo. É outra vida. Esquece tudo que você aprendeu. E agora, eu já estou repensando o corporativo personalizado. A entrega do personalizado. Diferente do que todo mundo faz. Porque atrás ali do B2B também tem pessoas. Entendeu? A pessoa que está ali fazendo orçamento com você, que vai dar um brinde premium para os clientes e tal, ela quer também dar um retorno para a chefe dela. Nossa, que legal essa ação que você fez. Então, quando a pessoa me liga, eu queria uma carteirinha para poder dar para meus clientes. Eu falei assim, qual que é o seu negócio? Eu tenho uma clínica de estética, mas o que tem a ver uma carteira com sua clínica de estética? Então, eu desenvolvo o que a pessoa precisa, entendeu? Eu crio o que tem fit com o negócio, porque não é só uma carteirinha para jogar ali, ó. Você tem que ser lembrado o tempo todo. Você investiu para ser lembrado, né? Então, esse é o de escutar o cliente. Mas a gente também tem que instruir o cliente. É verdade. Então, quando você faz essa entrega é over. Aí eu falo assim, me dá seu manual da marca. Deixa eu ver as cores. Deixa eu ver o que vai encaixar aqui. Eu vou fazer uma simulação para você e vou te apresentar. Não é diferente? Muito diferente. Do que você ter um catálogo, né? Toma o catálogo. Escolhe aí, item 14. Faz. Não. É outra história. Você tem que criar a história com o seu cliente também. Né? Estendi muito? Nossa. Não, que legal. Como é legal a gente esmiuçar a mente do empreendedor, né? É muito legal. E a gente fala, hein? 2 grandes muito empreendedores. conhecimento, Gente, sim. queria agradecer demais pela participação. Eu Muito mesmo tive obrigada. vários insights aqui, tanto com a Lu quanto com o Rig. Agradecer mesmo, foi incrível. Adorei o bate-papo. Na verdade, acabou sendo uma mentoria com bate-papo, porque são um casal que a gente gosta muito. Mas, cara, incrível. Obrigado. Nós que Obrigada a agradecemos. vocês. Obrigado mesmo. Obrigada, Valeu, Rita. Parabéns Obrigada, pela Lu. iniciativa. É muito bom ver um casal, né? Conectado e fazendo acontecer junto. E isso é muito legal, porque a gente tem que sempre fortalecer a família, né? Com E certeza. colocar esses pilares sempre à frente. Sucesso para vocês. Valeu, Obrigada. gente. Um abraço. Tamo junto. Tchau, Tchau. gente.